foi a lei de justiça, quem personificou foi Moisés. Nós tivemos uma segunda e grande revelação, que foi a lei de amor. Quem personificou foi Jesus. E a terceira e grande revelação foi a doutrina espírita, o Consolador prometido. Não tendo uma figura ali que personificasse, mas o grupo dos Espíritos da Verdade, ou Espírito da Verdade. Então, se a gente for tentar interpretar aqui a proposta do estudo, seria a educação à luz da verdade. E a verdade que cada um de nós aqui está tentando aprender para si mesmo, para poder ensinar ao outro. Como poderei aprender se alguém não me ensinar? Atos capítulo 8, 31. Então a gente vai começar com uma pequena história. Licurgo, célebre orador ateniense, fora certa ocasião convidado a falar sobre a educação. Aceitou o convite sob a condição de lhe concederem 3 meses de prazo. Findo esse tempo, apresentou-se perante numerosa e seleta assembleia, que aguardava, ávida de curiosidade, a palavra do consagrado tribuno. Licurgo apareceu então, trazendo consigo 2 cães e 2 lebres. Soltou o primeiro mastim e uma das lebres. A cena foi chocante e bárbara. O cão avança furioso sobre a lebre e a despedaça. Soltou em seguida o segundo cachorro e a outra lebre. Aquele pôs-se a brincar com esta amistosamente. Ambos os animais corriam de um lado para o outro, encontrando-se aqui e acolá como se afagarem mutuamente. Ergue-se então Licurgo na tribuna e conclui, dirigindo-se ao seleto auditório. Eis aí o que é a educação. O primeiro cão é da mesma raça e idade que o segundo. Foi tratado e alimentado em idênticas condições. A diferença entre eles é que um foi educado e o outro não. É um caso que está no livro Mestre na Educação de Vinícius. Educação, muito bem representada ali. Nós, espíritos, seres inteligentes do universo, no processo educacional, muitas das vezes a gente se comporta como um cão sem educação e como um cão educado. Só que a questão da educação com os animais é um adestramento. Nós estamos aqui para um trabalho consciente da realização daquilo que a gente está fazendo. Somos educados porque sabemos que convém, porque isso atinge uma finalidade e não por condicionamentos mecânicos. Educação. Diferente de instrução. Vinícius continua assim. A educação abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada de educação. A instrução relaciona-se com o intelecto, a educação com o caráter. Instruir é ilustrar a mente com certa soma de conhecimento sobre um ou vários ramos científicos. Educar é desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do saber, como especialmente na formação e consolidação do caráter. Essa consolidação do caráter é aquilo que a gente vai levar para toda a nossa existência. Nós estamos momentaneamente deseducados, estamos num processo de formação e consolidação do caráter à luz do conhecimento espírita. Conhecimento espírita que é a chave que nos permite entender o que Jesus quis trazer há mais de 2000 anos para nós. Então aqui, diferenças básicas. Instrução de fora para dentro, amontoar, ajuntar valores ou ideias, aspectos mais teóricos, acumular conhecimentos. E educação de dentro para fora, levar a, conduzir a alguma coisa, a algum objetivo, extrair de dentro, trazer à luz uma ideia. Com relação à instrução, a gente pode
citar aqui os autores da lei. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, traz assim para a gente: querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. E Jesus falava: hipócritas, ficam na porta, não entram, não saem, não permitem quem está entrando entrar. O processo educacional daqueles que tomam a frente de serem mestres, educadores, é de muita responsabilidade. Porque eles têm que começar por eles mesmos, né? E a educação aqui, nós temos a representação de Jesus, quando ele traz eu sou, que é a finalidade para todos nós. Aí a dificuldade, como que eu vou educar se eu não sou educada? Esse é o problema. É um grande desafio. Agora, é um desafio. Como educar se eu não sou educada? Tem que formar bons atos em cima daqueles do meu passado. Eu vou começar a trabalhar em mim aquilo que eu me proponho a passar para frente. Se eu quero educar, primeiro eu tenho que lembrar do exemplo. Porque o mestre de palavra e de fala cai na questão de somente ter instrução no conhecimento intelectual. Não aplica o que fala nem a ele mesmo. Você fala e depois não dá conta de tudo. É um desafio, mas a gente conhece uma palavra muito legal chamada conflito, né? Ela é importantíssima. Ele só se estabelece quando a gente começa a perceber que eu não estou fazendo. É cobrado de mim ou eu que cobro de mim mesmo? Quando eu começo a cobrar de mim mesmo, porque eu estou percebendo. É um desafio, mas não é impossível. A proposta é conhecer um dia, dizer eu sou. Educação, Kardec no Livro dos Espíritos, questão 685. A arte de formar os caracteres, aqui incute hábitos, porquanto educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, à medida que eu vou corrigindo o meu comportamento, entendendo a proposta, às vezes não precisa nem abrir a boca, o seu comportamento já diz muito de si mesmo. E as crianças se espelham muito no que veem, muito menos no que se ouve. E nós ainda, adultos, né, cronologicamente falando, corpo físico, a gente se espelha também. Essa fase espelho, psicologicamente falando, infância, ela é ao longo do tempo. Nós temos um espelho agora, Jesus. Nós temos vários espelhos, Chico, Maria Teresa, um anônimo que a gente olha ali. A gente vai visitar na casa os leprosos, se a gente sai de lá, poxa, achei que eu ia oferecer muita coisa, acabei, né? Porque a educação é sentida, ela não é mecânica, ela é vivência, ela é prática. Definindo os papéis, então nós temos Jesus como mestre, que utilizou o exemplo em situações concretas da vivência do povo, e Kardec, o codificador, que utilizou uma pedagogia baseada na observação, na análise e no amor. Nós vamos trabalhar o Evangelho para entender a educação. Porque o Evangelho, como traz Emmanuel, ele é aquele ingrediente, vamos dizer assim, o ponto de partida para a nossa iluminação. Que a doutrina espírita é uma ferramenta para a gente entender a proposta. É um projeto, um grande projeto. E aqui os papéis do educador. Educador como ser espiritual em processo de evolução, que vivencia o autoaperfeiçoamento, traz uma bagagem de conhecimentos, auxilia na construção do mundo e é o facilitador do conhecimento espírita. Estamos, enquanto educadores, espíritos em processo de autoaperfeiçoamento. Então eu preciso começar a trabalhar o entendimento em mim para poder transmitir. Mas olha que a gente fala sem nem fazer tanta coisa, né? Quantas vezes? Facilitador do conhecimento espírita, facilitador do entendimento do que Jesus quis trazer, aprendendo junto. Então a arrogância do mestre, ela tem que ser deixada de lado. Nós somos participantes do processo. Porque nós espíritas somos os facilitadores. Chegamos primeiro. Estamos aqui no processo de auxiliar uns aos outros. O processo da educação é o grande amar uns aos outros. Só que a gente quer educar o outro, corrigir o outro, chamar a atenção do outro e
espiritual em processo de evolução, irá vivenciar o autoaperfeiçoamento, traz uma bagagem também de conhecimentos, tem como destino a perfeição e no processo educativo se transforma e transforma a realidade em que vive, deve ser visto de forma integral. Estamos falando para um culto espírita. Quando fala educador, lembramos dos professores, né? Lembramos da crise no ambiente educacional das escolas. Mas a educação, a célula, a escola primeira é o lar. A educação vem do berço, né? Esse negócio aí é fabuloso, né, essa frase. A instrução, ela é dada na escola. A instrução, ela é participante do processo educacional. Mas a base de formação, lar, família. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, traz assim para nós. Na procura de orientação para a conquista da felicidade suprema, com base na alegria santificante, convém lembrar que não podemos encontrar a diretriz integral entre aqueles que comungam conosco a experiência terrestre. Em todos surpreenderemos, em maior ou menor porção, defeito e virtude, acertos e desacertos, sombras e luzes. Cada um deles algo nos ensina, beneficiando-nos de algum modo. Contudo, igualmente caminham vencendo com dificuldade a si mesmos. Cada um é credor de nossa gratidão e de nosso respeito pelo amor e pela cultura que espalha. Mas no campo da humanidade só existe um orientador completo e irrepreensível. Emmanuel chama atenção para os educadores, todos nós, em qualquer área. Todos nós caminhando entre acertos e desacertos, virtudes e defeitos, sombras e luzes. O processo educacional não é e não deve ser um processo punitivo. Não deve ser um processo de cima para baixo. Aqui ele coloca que devemos render gratidão a esses que se propõem a transmitir o conhecimento. Mas um educador único, completo e irrepreensível a gente encontra em Jesus. Vós me chamais de mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar a ter. A doutrina que ensinou a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino animava. A gente trouxe essa figura aqui, essa imagem, traz um ensino fabuloso em termos de educação. É o momento do lava-pés. É o momento que o mestre, o educador, ele se promove a estar lavando os pés dos seus discípulos, dos seus alunos, num sinal de humildade, não de superioridade, num sinal de que eu sei como convém fazer. Aqui ele traz ainda para nós: eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Lavar o pé é lavar a base. Nós reencarnamos com uma base de conhecimento, foi o que a gente trouxe na tela anterior. Tanto aquele que se propõe a educar, tanto o educando, o aluno, o aprendiz. Para eu promover em mim a capacidade de receber a inspiração, limpar e passar para frente, é esforço, repetição, 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 não de leituras, raciocínios e leituras e raciocínios, prática, porque aqui é um campo prático. Abaixou-se, pegou o pé do discípulo, lavou os pés. Pedro até assustou, né? Que isso, aqui nós é que lavamos os pés dos senhores. E ele ainda traz: eu vim para servir e não ser servido, para mostrar como convém fazer. Exemplo maior, Jesus. Tem um livro aqui que a gente trouxe, ele é acadêmico, Noções de Pedagogia Científica, Teobaldo Miranda Santos. Eu achei interessante esse parágrafo. Examinando as definições antigas e modernas da educação, verificamos que todas colocam o desenvolvimento ou aperfeiçoamento do homem como objetivos essenciais da educação.
desenvolvimento e perfeição variam com a ideia que o educador possui da natureza e do destino do homem, donde a necessidade de se conhecer a filosofia de vida do educador para se poder penetrar na essência do seu conceito de educação. Ao longo da história da humanidade, vários teóricos, várias definições. Nós temos escolas arcaicas, fechadas, que nós provavelmente já passamos por elas. Nós temos casas espíritas com metodologias diferenciadas, mesmo sendo a base única da doutrina espírita. Nós temos casas que concordam com determinadas atividades, outras abominam. Né? Então a gente tem que perceber que o educador, ele vai colocar na sua postura, naquilo que ele vai transmitir, aquilo que ele entende do que é educar. Da mesma forma foi com Jesus. Qual era a forma de ver o mundo, de ver o homem de Jesus? Como que ele percebia a questão da educação, da sua essência? Tendo em vista sua condição crística, seu método de ensino está na sua concepção do mundo, abrangendo o homem e a vida respaldados pela exemplificação e pelo conhecimento de causa. Em verdade vos digo. Conhecimento de causa e exemplo. O que é a verdade? Como é que a gente pode se propor a educar agora na base da verdade? A verdade é aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sente. A verdade é aquilo que a gente sente como verdadeiro. Porque muita coisa se estuda, mas a gente faz e executa aquilo que a gente sente como verdade dentro da gente. Aí nós tivemos várias escolas, vários padrões de ensino, porque vai mudando a evolução, vai percebendo como convém. Aí estamos nós agora também na busca de conhecer a verdade dentro de nós. Com relação aos vícios, a gente tem aí o famoso maço de cigarro que traz uma foto de uma verdade para aqueles que abusam do vício. Nós encontramos pessoas que tampam com um papelzinho aquilo ali para não ver, para continuar no vício. Ou então não pega, tampa assim, mas não vê, não quer. Nós estamos percebendo uma campanha aí, Brasil Sem Cigarro, até dói, a pessoa chora querendo parar de fumar e está fumando e chorando, sabendo como é o desastre, né, do vício, porque a verdade está chegando, está incomodando. Como que ela vai parar? Pelo esforço. Todos nós vamos mudar e nos educar pelo esforço. Muitos vão chegar a mudar quando sentir a verdade daquele pulmãozinho preto nele mesmo. Aí ele vai sentir a verdade e vai mudar, vai se esforçar nessa existência e na outra já vai estar, né? É assim conosco. Educar precisa sentir, mesmo que ainda seja um conhecimento teórico, não praticar, mas tem que vibrar na essência de que isso é real e é possível. E como Jesus entendia a concepção do mundo e de nós mesmos, verdade, espíritos. E aí começa. Vamos fazer a matrícula na escola, né, gente? Reencarnação. Necessário vos é nascer de novo. Entrar na vida, no mundo físico e da matéria. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Em Prolegômenos, no Livro dos Espíritos, somente mediante o trabalho do corpo que o Espírito adquire conhecimentos. Metodologia, reencarnação. Para, através dos esforços de atos e hábitos, colocando um hábito novo em cima de velhos condicionamentos, pelo esforço de vencer, a gente adquirir a possibilidade de mudar os hábitos. Ter uma educação pelo conjunto dos bons hábitos. Então, necessário é nascer de novo. Para ver o reino de Deus, eu acho que vislumbrar a gente já consegue pelo conhecimento espírita. Pelo conhecimento espírita a gente consegue visualizar.
ter uma noção e a dimensão de que seria o reino de Deus, o reino dos céus, o mundo espiritual, as boas vibrações, a qualidade dos fluidos, a qualidade da energia dos fluidos que uma música pode produzir no ambiente. Uma música, gente, por mais simples que ela seja, ela vibra uma energia fabulosa. No livro de André Luiz, eu acho que é Missionários da Luz, se eu não estiver enganado, as pessoas tinham dificuldade lá no mundo espiritual para orar, né? Aí pediram, peça a eles que cantem. Porque cantando, vai movimentando a emoção, cantando vai a energia, a sintonia, a preparação da harmonia do universo, do ambiente vai se estabelecer para conseguir sintonizar. A música é um instrumento fabuloso, nos ajuda a ver o reino, mas para entrar no reino, aí se implica nascer da água do Espírito, o processo educacional, a transformação real para poder entrar no reino de Deus. Porque a aquisição desses valores vai estar representada no nosso perispírito. Então, para a gente se sustentar em faixas melhores, eu tenho que ter isso respaldado por mim. Não vai ser uma carta de indicação, não vai ser eu ter conhecido o Chico, né? Não, é o que eu represento em processo educacional transformador que a doutrina espírita coloca como reforma íntima. A primeira, então, que a gente traz aqui dentro da metodologia de Jesus é a oração. Jesus foi à parte para orar e os discípulos, percebendo, disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E ele disse: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê secretamente te recompensará. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Ensina-nos a orar. Olha que interessante. Ele não chegou já com conteúdo, plano de trabalho, de aula e vamos colocar o conhecimento. Vem uma demanda. Vem uma demanda natural dos alunos. Eles que buscaram. Senhor, ensina-nos a orar. Quando o aluno, o aprendiz, quer saber, quer conhecer, é ali que está o ponto ideal. Quantas vezes entramos na casa espírita buscando entendimento das nossas questões e das nossas dificuldades? É a demanda. É a demanda. Se ainda não conseguimos atender plenamente, nós temos a parte assistencial que já atende. Junto a ela a gente pode juntar a parte dos estudos, as reflexões, porque as respostas, quem vai conseguir? O próprio aluno. Não será o orientador, o educador. A gente chegando para Jesus pedindo, ele falou muitas coisas, muitas. E o que ele completava? Aquele que tem olhos de ver e aqueles que têm ouvidos de ouvir. Está pronto. Trabalhando que os poderes espirituais é de dentro para fora. E Jesus conhece muito bem os seus alunos e os seus discípulos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. É importante conhecer o aluno. A gente faz a ficha, né, da situação socioeconômica, algumas vezes. Mas para educar e chegar no cerne da questão, é conversar, é aproximar afetivamente, é deixá-lo